sou Raíssa, estou de volta com mais um podcast do Blog Só Futebol Não, nesse finzinho de manhã de Natal, aqui em Natal, 31 graus, tá bem quente. Chegando então com a parte 2, como eu havia meio que prometido, fazendo outro podcast, é porque o tempo tá meio difícil, então não tinha como prometer de verdade, mas iria colocar, mas você vê, nem na semana eu tive tempo de colocar a parte que eu quero colocar por escrito desse voto tão didático, tão importante para quem é do direito, para quem está aprendendo direito, para entender, até para quem nem é do direito e nem está aprendendo direito, para entender o que é um orçamento público, como ele deve ser feito, como é feito aqui no Brasil, como é feito em outros campos, né? A importância da Constituição regendo tudo isso, da República, o princípio republicano. A relatora ministra presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, então, proporcionou uma aula lindíssima nas suas 93 laudas, né, as 93 páginas, 93 folhas do seu voto, relatório e voto, né, nessa DPF, que discutia, então, esse famoso, famigerado orçamento secreto. Então a parte inicial foi mais falando dos escândalos, da evolução dos escândalos do orçamento, e agora falando especificamente deste orçamento que aí está, com essa legislatura, que aí está esse Congresso, né? As distorções, vamos dizer assim, atuais, né, do orçamento brasileiro. Ela cita lá que há exatos, e aí eu digo há exatos porque hoje é 25 de dezembro, há exatos 9 anos, em 25 de dezembro de 2013, Henrique Alves, que é aqui do Rio Grande do Norte, eu digo deputado, muito tempo por aqui, político daqui, mas se eu não salvo engano, Henrique é carioca. Henrique, que era presidente da Câmara dos Deputados, então comemorou, né, em cadeia de rádio e de TV no Brasil, a sanção presidencial da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2014, que tornava lá no artigo 54, e aqui eu abro aspas para o voto da presidente, obrigatória a execução orçamentária das emendas individuais ao orçamento da União, fecha aspas, né? Quer dizer, a partir dali, um deputado apresentava uma emenda, um senador, né? Na Câmara, né? Um deputado apresentava uma emenda e aquela emenda era compulsória, né? Tinha que ser cumprida. Só que não havia nenhuma obrigação, assim, se você for pensar em sentido de lógica, não havia nenhuma obrigação em relação à emenda de bancada, que é uma coisa que uma bancada se junta para fazer, da comissão, do próprio relator e mesmo o restante do orçamento, né? Que ficava, então, sob risco. Eu digo risco. Não sei se o termo certo seria esse, risco de contingenciamento executivo, que é quando ele começa a aplicar o orçamento, vai vendo que a receita que tinha sido projetada não vai dar para as despesas que foram projetadas, então ele começa a ir tirando dos cantos, né? Por exemplo, a gente viu agora no fim desse governo Bolsonaro tirar recursos da farmácia popular, das universidades, né? Só para dar 2 exemplos mais gritantes, né, de que não tinha mais dinheiro para se fazer. O contingenciamento é isso, né? Se espera para ver se vai rolar, ainda cair alguma coisa. E então, veja a distorção de que você tinha que cumprir uma emenda de um parlamentar e o resto ficava, então, sob esse risco. Essa emenda não. Em 2019, quer dizer, 6 anos depois, aí passamos até a obrigatoriedade das emendas das bancadas estaduais. Quando uma bancada aqui, nós temos 8 deputados e deputadas, se junta e diz assim, vamos aplicar nisso. E aí essa emenda passou a ser obrigatória. Essa emenda, na minha concepção, essa emenda e a obrigatoriedade dessa emenda, eu acho mais, como diz minha tia ontem conversando comigo no telefone, factível, que eu acho essa palavra muito bonita. Ela é mais plausível, ela é mais lógica. Mas nesse mesmo ano foi criado o que ficou apelidado, porque a emenda do relator é chamada na lei de emenda do relator, mas na prática é um orçamento secreto. Ganhou esse apelido porque é o que ela é.
E a mesma coisa acontece aqui. Ganhou seu apelido com essa outra coisa de emenda PIX. Criaram essa emenda que ela desvinculou, né, essa alteração legislativa, desvinculou as emendas individuais, permitindo, aí aqui são aspas já para Rosa Weber, permitindo a transferência direta dos recursos federais aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios. E o que isso quer dizer? Que as verbas que chegavam carimbadas como sendo federais, elas quando caem na conta, é igual o PIX, né? Elas têm a titularidade transferida e assim a aplicação fica livre, né? Você pediu dinheiro para aquilo, mas você aplica como você quiser. E até o rastreamento disso pelas autoridades de observação contábil e tudo fica mais complicado. Então, o executivo, ele foi ficando cada vez mais amarrado, essa que é a verdade, porque já existem as verbas vinculadas, né? Tanto por cento para educação, tanto por cento para a saúde, o orçamento ele já vem muito assim. Existe o teto constitucional, que você não pode ultrapassar se não tiver aumento aí nas receitas. E ainda tem que lidar, o que aí eu acho um absurdo, a compulsoriedade das emendas parlamentares, né? Que o que o parlamentar decidir que vai investir, não importa qual é o programa do governo, que a população votou por aquele programa, né? Não importa aquilo, não tem que cumprir, ou ele tem que cumprir, mas não o programa, né? Tem que cumprir as emendas. Então sobra pouquíssimo espaço para esses investimentos chamados programáticos. E aí Rosa Weber, super didática, fez uma comparação lá do que ocorre no orçamento brasileiro com os países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. E ela disse, então, que na segunda comparação que ela trouxe no voto dela, que os parlamentares brasileiros interferem até 20 vezes mais no orçamento de seu país em relação aos parlamentares dos outros países. E ela traz os exemplos assim bem claros. Por exemplo, a Alemanha e Noruega, desses países da OCDE. A Alemanha e Noruega só reduzem despesas, né? Os parlamentares não mexem no orçamento para aumentar a despesa ou para dizer, troca essa despesa daqui para ali. Não, só reduz. Eu quero investir 20, não, vai investir só 15. E outros 14 países da OCDE, ela cita dentre eles Austrália, Canadá, Dinamarca, Itália e Japão, eles ou fazem nenhum aumento de despesa, ou quando fazem é uma alteração considerada irrisória. Está muito longe do que é a nossa realidade, né? Pelo menos 10 países da OCDE registraram índices de até 2% de intervenção do parlamento no orçamento. Preste atenção no índice, 2%. As maiores interferências legislativas, tirando o Brasil, obviamente, na OCDE são dos Estados Unidos, né? O Congresso americano lá interfere em 2,4% do orçamento. E da Eslováquia, um impressionante 5,53%. Mas qual é a situação no Brasil? 24% da despesa primária discricionária, que é essa que é livre, que não é vinculada, foi modificada por emendas parlamentares. Quer dizer, praticamente não existe a ideia do que o executivo quer fazer, ele não consegue fazer. Em 2022, por exemplo, o executivo daqui, o federal, estipulou 44 bilhões de reais para investimentos no orçamento. Deste valor, de 44, 21 bilhões foram para emendas parlamentares, dá quase 50% de todo o investimento nacional. E vocês sabem para onde o parlamentar vai mandar, né? Vai mandar para onde ele consegue voto. Ele não quer saber se vai desenvolver, se não vai, fora os escândalos de corrupção. E aí eu trago aqui uma lista que foi trazida pela ministra presidente no seu voto. O primeiro escândalo desse orçamento foi revelado pelo Estadão, o tratoraço, que eram os recursos de relator, famoso o relator, né, o orçamento secreto. Esses recursos no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Regional e da Codevasf, que é a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Paraíba, esses recursos para aquisição de tratores e equipamentos agrícolas em pregões eletrônicos tinham indícios de superfaturamento de até, escuta aí o índice, 259% em relação aos preços de mercado. É claro que o TCU, quando soube disso pela matéria do Estadão,
a imprensa livre na democracia é super importante. Por isso que quando você tem uma ditadura, a imprensa não é livre, ela não pode noticiar esse tipo de coisa. Aí tem gente que se ilude achando que na ditadura militar a gente não tinha corrupção, porque simplesmente ninguém noticiava. Porque se noticiar, morrer, ia ser preso, morto, torturado, morto, né? Então, o princípio republicano exige, né, uma democracia com imprensa livre. Então, o Estadão conseguiu denunciar, o TCU viu, determinou imediatamente a suspensão dessas contratações lá na Codevasf. A Folha revelou um escândalo de kits de robótica, né? 146 milhões de reais do orçamento secreto adquiriram kits de uma mesma empresa. Kits de robótica para escolas no interior da Alagoas. Está lindo. Deve investir no interior de todo canto. Eu, como nordestina, acho lindo esse investimento. O problema é que essas escolas no interior de Alagoas, e aqui eu vou abrir aspas de novo para a ministra, sofrem com as mais básicas deficiências de infraestrutura, como falta de salas de aula, internet, computadores, saneamento e até água encanada. Fecha aspas. Quer dizer, como é que você bota kit de robótica se nem água encanada tem na escola? Claro que o TCU também determinou suspensão. Outro escândalo, esse talvez o maior de todos, que foi achado pela revista Piauí, denunciou a utilização de recursos no interior do Maranhão para serviços de saúde quase impossíveis. Dentro do escândalo nós temos lá municípios como Bela Vista do Maranhão, que tem pouco mais de 11 mil habitantes, Afonso Cunha, que tem pouco mais de 6 mil habitantes, Igarapé Grande, que tem pouco mais de 11 mil habitantes, quer dizer, bairros daqui de Natal, receberam dotações orçamentárias superiores a capitais como Florianópolis, Natal, Vitória, Belém, Manaus. Não precisa nem dizer a quantidade de pessoas, de habitantes que essas cidades têm. E ao todo, dentre os 30 municípios com maior parcela do orçamento secreto, 23 estão no Maranhão. Então tem alguma coisa errada aí. Pedreiras, que tem quase 40 mil habitantes lá no Maranhão, em 2021 extraiu 540.600 dentes da sua população. O que dá, segundo a conta da Piauí, 14 dentes por morador. E aí a revista deu o título à cidade de a cidade mais banguela do Brasil. Obviamente, o povo perdeu metade dos dentes. Santa Quitéria, que tem pouco mais de 25 mil habitantes, levou o recorde nacional de exames de HIV. Fez 3.101 exames. Você diz, isso é pouco. A cidade de São Paulo tem quase 13 milhões de habitantes e fez 2.976 exames de HIV no mesmo período. Olha o exagero aí de Santa Quitéria, né, que examinou mais de 10% da população. O Estadão denunciou que o Ministério da Educação, sempre ele, aquele das barras de ouro, né, em acordos informais com parlamentares, autorizou a criação de 2.000 escolas. Lindo isso. O problema é que não existem recursos para tanto. E mais, há mais de 3.500 escolas incompletas no Brasil. Quer dizer, o que manda a lógica? Vamos completar essas escolas primeiro antes de construir outras? E mais, outra do Estadão. O Fundo Nacional de Desenvolvimento Econômico, que é o FNDE, destinou 2,6 bilhões de reais para a aquisição de 3.850 ônibus escolares. Isso aí com valores 2 vezes maiores aos de mercado. Então, essa é a realidade que a imprensa trouxe do que é o orçamento secreto, que a ministra trouxe no seu voto e fez esse levantamento, que eu acho que, para lá dos casos de corrupção, que a gente espera que consigam ser investigados e punidos e o dinheiro recuperado, mas há uma deformidade grande no orçamento brasileiro com essa interferência absurda do parlamento nele. Né? Não é para isso que o parlamento está lá, não é essa a função. Se fala muito de interferência de poderes, essa do orçamento eu acho a pior possível, porque engessa. E o povo, quando vota, vota no executivo para fazer as coisas. Legislativo é para fazer legislação, né? Assim, a grosso modo, falando aqui. Bom, ainda tem coisa desse voto, mas não vem mais para podcast, né? Eu espero ter tempo nessa semana para colocar, explicar direitinho o que é, enfim, um orçamento secreto, porque ele é chamado assim, através de passagens do voto da presidente lá no blog, né? Espero conseguir. Deixa um Feliz Natal, que é hoje, né, para todo mundo. Já um ótimo 2023, porque só volto agora depois da virada do ano. Não sei se já no domingo, mas certamente já em 2023. Então, até lá.